Então, pessoal, meu nome é Glauber, eu sou médico aqui na Austrália tem 2 anos e eu vou começar uma série de vídeos aqui em inglês bem básico para te ajudar quando tá lendo material na faculdade aí, tá começando a querer ter mais contato com material em inglês, tá meio desestimulado, não sabe ainda se vai sair do Brasil, mas já quer estar meio um pouco preparado, melhor, não ainda não tá com um inglês bom o suficiente para mergulhar de cabeça no material, mas já está tentando abrir essa possibilidade aí, não está querendo fechar essa porta. Então, eu tive bastante dificuldade na minha adaptação. Estou há 2 anos aqui trabalhando como médico já, mas eu comecei o processo bem antes. E eu vou começar de coisa bem básica mesmo, falando em português aqui, e falando as palavras em inglês. E à medida que as coisas vão progredindo, vou tentar fazer isso como se fosse uma casca de uma cebola. Começar pelo mais básico, depois tentar colocar as coisas em contexto, depois tentar colocar as coisas em situações completas, né? Vamos ver se dá para fazer essa progressão legal aí e ver se eu consigo ajudar, né? Tipo, estamos aqui, né? Vamos ver se a gente consegue contribuir com alguma coisa, tá bom? Então, quando você está no material, quando você está entrando em contato com o material médico em inglês, você vai ter 3 contextos, basicamente, né? O contexto que você vai estar lendo o material, então, assim, é uma coisa mais técnica. Vai ter o contexto em que o paciente vai estar falando para você o que ele está sentindo, né? E aí vai ser algo mais informal, vai ser algo mais conversacional, e vai ter também a situação em que o paciente não vai estar apto a falar contigo. Seja porque ele está muito mal, seja porque o paciente, às vezes, ele é surdo, está demenciado, tá em, enfim, tem situações em que o paciente não vai conseguir se comunicar com você e você vai ter que tirar uma história do acompanhante, né? Então, assim, vão ser esses 3 contextos. Então, como a minha ideia aqui é começar com o mais básico, até porque eu nem estou acostumado a fazer aula, nem estou acostumado a falar com a câmera, enfim, eu quero começar aqui do mais básico e aí a gente vai progredindo de acordo com como vai acontecendo. Depois vocês me colocam aqui embaixo comentário de como é que de ideia, de coisas que vocês têm dúvida, de problemas que vocês têm aí no inglês, ver como é que eu posso ajudar, e aí a gente vai partindo daí, tá bom? Então vamos lá. Então, desse contexto aqui, né, como eu tinha te falado, vai ser um inglês literário, é, e depois vai ter o inglês com o paciente falando, e o inglês com o acompanhante. Então, a gente vai estar aqui, o paciente, ou ele vai estar bem, né, que é se ele está te procurando, possivelmente não é como ele vai estar, e tem um paciente no contexto que ele vai estar mal, né? Então, assim, você chega pro paciente e ele está querendo descrever como ele está se sentindo mal. How are you feeling? What brings you to the hospital today, right? So, ele vai falar, I'm not feeling well. Um, um inglês mais informal, até para o contexto australiano, não sei qual se eles usam nos Estados Unidos também. I'm feeling crooked myself. Ele pode falar que I am feeling under the weather. Um, ele pode falar I'm feeling sick. E aí, para esse sick aqui, é bom a gente colocar em contexto que ele pode ser tanto para se referir que está se sentindo doente, quanto para se referir que ele está se sentindo nauseado, tá bom? Então, essas são as mais comuns, certo? Ah,
Na verdade, eu troquei aqui, né? Primeira aula já tá trocando, Glauber. Você tá se sentindo mal aqui, ó. Se sentindo mal, feeling ill. E aqui, not feeling well. Not feeling well, ill. Ok? Então, vamos lá. Fazendo e aprendendo. Como diria o Faustão, se virando nos 30. Eu vou mudar isso aqui, ó. Vou dar uma saída aqui, tá certo? Para poder dar um pouco mais de espaço. E aí a gente vai continuar. Quando tá se sentindo não bem, né? Quando o paciente está mal, quando o paciente está bem, na verdade, né? O que que ele vai falar? I'm feeling well, doctor. Well, I'm good. Mas, nesse contexto aqui também, você está lá no prontuário, ou você está descrevendo o paciente no round, né? Que depois a gente vai falar sobre esse contexto de passando a visita, né? Nesse contexto aí dentro do hospital, você vai começar descrevendo o paciente do estado geral dele, né? Então, nem sempre o paciente tá mal. Se ele está dentro do hospital já, possivelmente ele já está bem. Ou pelo menos ele está estável, né? Então, você pode colocar aqui, patient is stable. E você pode falar aqui, the patient is stable, the patient is alert, oriented, in time and place. Time and place. O paciente pode estar agora no sentido de você estar descrevendo o paciente no round, ou então no prontuário, né? O paciente pode estar pale, que é pálido. Ele pode estar flushed, que aqui é no sentido de estar com eritema, né? Tá com eritema, pletório facial. Mas aqui, vamos tentar manter o básico, o vocabuláriozinho básico. E essa primeira aula aqui foi uma aula teste. A gente está tentando aqui falar sobre o contexto em que o paciente está bem e quando o paciente está mal, como você vai achar nos textos, como você vai achar o paciente falando para você e como você pode achar o acompanhante falando para você. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima. Valeu!